Ele explica sobre a atração que o ímã tem sobre os metais. Mas ele também pode ser caracterizado como um conjunto de fenômenos que podem ser descritos a partir de fenômenos que são fenômenos relacionados à eletricidade. Então, tudo que vocês forem reparar tem o magnetismo junto com a eletricidade. Então, basicamente, o magnetismo ele perde o foco do Sol dele, o magnetismo, e ele se ampla mais no eletromagnetismo. Que é a lei de Charles Coulomb, ou a lei de Coulomb. Bem, Charles Coulomb, para quem não sabe, ele foi um importante físico do século XVIII. Ele fez 7 artigos por aí falando sobre eletricidade. E o mais famoso deles foi a carga elétrica. Tanto que hoje é dado o nome dele, Coulomb. Bem, essa lei, ela fala sobre a interação dos, por exemplo, de duas pilhas. Se eu pegar aqui, se eu pegar, por exemplo, o lado negativo dessa pilha e o lado negativo dessa pilha, eles vão ser felizes. Se eu pegar o lado positivo dessa pilha e o lado positivo dessa pilha, eles também vão ser felizes. Se eu juntar eles se atraem. Mas, o que ele fala não é sobre isso. O que ele fala é o quão forte é essa conexão. Então, essa equação ela é dada por força de interação igual a constante de K. A constante eletrostática, ela é como se fosse o ambiente em que está sendo realizado. E geralmente ele é contado pelo vácuo, mas tem o da água e outras coisas. Aí fica 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a primeira carga, que é a carga, por exemplo, da primeira pilha, e a carga da segunda pilha, que é essa aqui. E tudo dividido pela distância ao quadrado. Bem, outra coisa que eu vou falar também é um pouco sobre os fenômenos do eletromagnetismo, que é mais fenômenos do magnetismo, porque um está dentro do outro. Como o Davi falou, quando você quebra um ímã ao meio, por exemplo, você sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Esse é dos fenômenos, um dos princípios do magnetismo, do eletromagnetismo também. Quando a gente tem, por exemplo, uma corrente elétrica, ela sempre vai ser envolvida por um campo magnético. Por exemplo, aqui nesse fio de cobre mesmo aqui, ele vai estar rodando, está aqui, polo norte e polo sul. Isso aqui vai estar sempre rodando. E que é outro fenômeno. Nunca pode ser polo norte com polo norte, nunca vai dar certo. Porque é como se fosse um sistema bem conservador, que é polo norte e polo sul somente. O eletromagnetismo faz parte. No nosso cotidiano a gente pode dizer que faz parte de uma grande concepção de vida, né? Porque o eletromagnetismo está presente em várias coisas, inclusive em eletrônicos que nós utilizamos, como celulares, tablets, computadores e micro-ondas, que é um dos que tem mais. Por exemplo, o micro-ondas, ele produzem energia. E as micro-ondas, elas cozinham os alimentos, fazendo com que as moléculas de água e as substâncias presentes nos alimentos, elas vibrem. E vibrando assim, elas produzem um certo aquecimento. E já que os alimentos orgânicos, eles possuem grande quantidade de água, então eles facilitam para esse cozimento. É isso. Agora eu vou usar aqui, mas os materiais foram os seguintes: a gente pegou um fio de cobre, envolveu ele num prego, e a gente vai precisar de uma pilha e metais, ligas, coisas que são produzidas pelo ímã. Quando a gente faz isso aqui está pegando porque ainda está passando corrente dentro do fio de cobre, não gastou essa corrente inteira. Mas se eu for pegar, por exemplo, um alfinete e esqueci o nome disso aqui, um clipe, não vai. Mas se a gente colocar um lado no ponto positivo e outro no polo negativo, vai até esquentar isso aqui, o ímã fica bem mais forte e consegue juntar bem mais nisso. Isso aqui acontece porque esse aqui, vamos dizer que isso aqui seria a bateria para a nossa corrente. Essa bateria aqui, ela fornece energia o suficiente para correr entre os fios de cobre. E a energia que passa pelo fio de cobre, ela vai passar pelo prego, fazendo com que ele vire um
experimento aqui, que na verdade do jeito que a gente fez, só não deu certo por causa que a gente precisava de um ímã aqui embaixo. Por que não deu certo? É porque o ímã É muito grande. o ímã é muito grande para poder passar. A gente precisava de um ímã que ia fazer o fio de cobre ser atraído. Porque o fio de cobre ia virar um eletroímã, no caso, Basicamente seria da pilha, que é esse aqui. A pilha fornece energia que passa por esse grão e energizando o fio de cobre, ele vira um eletroímã e é atraído por esse ímã aqui de baixo. Quando a gente roda, ele vai virar meio que um gerador que vai ficar rodando até para sempre, praticamente. Até a bateria da Até a pilha bateria acabar acabar. ou você desgastar. É esse princípio. Mas, basicamente, gente, isso seria um motor de indução, que, como o Davi explicou, a experiência basicamente seria um eletroímã de começo, mas viraria um motor de indução. Por que a experiência, entre aspas, deu errado? Por causa que o ímã, ele, se a gente colocar aqui direitinho, se a gente for colocar aqui, ele vai puxar para cá. Ele vai ficar puxando. É clicar. Mas ele basicamente vai ficar puxando. Então ele vai ficar em lugar estável e vai ficar imóvel. Mas se o ímã fosse um ímã que se locomovesse de um lado para o outro, ele ficaria rodando, que seria o certo da experiência. Seria uma contribuição. Vamos fazer agora dois experimentos, um de refração, que é esse primeiro aqui, que é refração. Refração é um fenômeno óptico que ele muda a propagação da luz em meios ópticos diferentes. O que seriam esses meios ópticos? O ar é um meio óptico, então como eu falou, quando a gente aponta ele para qualquer lugar, a luz dele vai sair reta e bem visível. Só que quando a gente coloca a luz na água, essa propagação vai ficar diferente. Então, no acrílico, quando a gente coloca no acrílico, a luz sai reta, só que ela ainda sai bem visível. Quando a gente abaixa e coloca ela contra a água e o acrílico, o ar, ela vai se espalhar e vai ficar menos nítida. Isso acontece por conta da refração. Porque quando a luz bate a primeira vez no acrílico, um
um pedaço da luz ele volta como se fosse um espelho, que ela se dissipa, e aí quando ele encontra a outra parte da película no meio junto com a água, ele vai perder um pouco da luz também, e a última vez que ele passa pelo acrílico, pela última parede do acrílico, ela já se perdeu quase inteira. Esse é o fenômeno da refração. A gente pode ver refração também, para quem pesca sabe, quando a gente joga a linha na água, a gente tem a impressão que a linha caiu reta, porque a luz mostra como se ela estivesse reta, mas ela segue um ângulo de 45 graus. Outro experimento. Faz uma coisa rápida aqui? Pode. A luz, nesse caso da linha, ela parece que está vindo mais para trás, na verdade, porque a luz ela perde velocidade. A luz, de acordo com o espaço que ela está. Ela é mais rápida no vácuo, no ar. Ela perde um pouquinho da velocidade. E quando ela entra na água, ela perde mais velocidade ainda. Então, basicamente, ela vai entrar na água e meio que dá uma freada. Em vez dela seguir o curso normal, ela dá um delay, vamos dizer assim. E quando ela encosta na água também, no ar, o comprimento de onda da luz muda. Que é aquele bem espaçado, ele vai ficando mais curto. Ele vai ficando mais largo, ele vai mais curto. E a segunda experiência era para todo mundo chegar perto, mas tem muita gente, que é esse projetor aqui. Se vocês chegarem, o que é esse projetor? É um vídeo que tem, ele é dividido em 4 partes, abaixo do que é melhor. E aí, Pegar aqui reto. de baixo, pegar reto. Ele é uma pirâmide e ela projeta a luz, ela pega, tem um ângulo específico, ela pega a luz, bate no acrílico e ele joga no meio, faz com que a luz, como se ela estivesse flutuando. Esse também é o fenômeno da refração, ela se junta e parece realmente um projetor. É a mesma coisa que se usa no teleprompter de jornalismo, porque o espelho fica num certo ângulo que para o jornalista estar passando as letras, só que na câmera atrás a gente não consegue ver, porque ela está num ângulo que a gente não consegue ver e mais jornalista consegue ver. Tanto que se vocês olharem todos os 4 lados da pirâmide vai dar, mas se vocês olharem por cima a gente não vai conseguir enxergar nada. E tem esses bichinhos aqui que são também... Gabriel vai falar. Não quer mostrar para o pessoal vir aqui, não? Dá pra ficar assim em pé, mas não muito perto. Eu vou pedir para jogar, tem que olhar reto, senhor. Quem quiser vir. Dá pra uma pessoa, dá pra mais Daqui dá pessoas pra ver. encostarem. Mas tem que encostar perto, porque a luz vai entrar. Encostar perto. Vai lá Pode encostar mais. Aí Aí é um vídeo, se vocês olharem por baixo, pelos lados, vocês vão ver como se o objeto está aí no vídeo e ele flutua no meio, projeta. Vocês estão vendo, né? Mas se vocês olharem pelo lado de cá, vocês não conseguem ver. Esses bichinhos aqui, pra quem quiser ver, eu vou pedir para andar um pouquinho para trás e movimentar assim, ó. De lado. Movimentar andando mesmo, na sala. Mais para trás, lá. Atrás da professora. Essa é uma ilusão de ótica. Aí vocês vêm andando para cá e vê se eles acompanham vocês com a cabeça. Vai parecer sempre que eles estão olhando para vocês. É o que acontece com a lua. Se vocês acham que o olho da Mona Lisa acompanha, isso aqui faz mais. Verdade. Isso acontece também na Mona Lisa, da Vinci. Só que nesse caso que a gente usa dobradura. No caso da Vinci, ele tentou usar essa espécie de dobradura no pincel, com a dobra, né? Então isso aqui fica mais eficaz. Bom, basicamente, eu acho que quando chega perto aqui o segredo é revelado, que o cérebro da gente, por estar acostumado a ver as coisas, ele tenta, na verdade, já ver o dragão, ele tenta ver a vaca, tenta ver o cachorro, ele tenta ver o cavalo, o jumento, sei lá, cachorro. Ele engana o cérebro. Basicamente, a confusão que o nosso cérebro faz é ter o côncavo e o convexo, né? Relembrando que o côncavo é aquilo que muita gente chama de baixo relevo, que é aquilo que é voltado para dentro, e o convexo é aquilo que é voltado para fora. Essa caixa, na verdade, ela funciona quando o sol está bem forte, né? Porque quanto maior a incidência solar, melhor vai ficar a imagem. Como é que funciona? Uma pessoa entra lá dentro, por esse buraco, a luz que reflete nos objetos, ou seja, se tiver uma pessoa aqui na frente, a luz solar vai refletir em mim, vai entrar por esse buraco e a imagem vai aparecer na parede da caixa. Então, como aqui não tem muita luz, provavelmente a imagem não fica tão nítida lá dentro. Só que depois, se o sol voltar, a gente vai testar lá fora e quem quiser experimentar pode entrar. Já está funcionando lá fora. E quem for entrar, a imagem ela vai ficar de ponta cabeça, porque é como nossos olhos veem a imagem. Basicamente aqui, ó, o que está sendo refletido vai reto e vai ser projetado na parte de baixo. O que está em cima vai ser para cima.
É o mesmo sistema das câmeras de celular. Você está usando o celular, que é basicamente isso que está acontecendo. Né? Ele entra pelo aquele buraquinho e a imagem gira. Só que logo após tem outro sistema para girar de volta. Os nossos olhos, eles enxergam, eles transmitem a imagem para o nosso cérebro também de cabeça para baixo. Ele faz esse mesmo efeito. Só que aí o cérebro vai lá e, vamos dizer assim, Inverte a imagem. conserta a imagem. Mas o olho transmite a imagem para o nosso cérebro de cabeça para baixo com isso aqui. Bora lá para fora para a gente tentar ver aqui, quem quiser falar. Professor, você aguenta botar a palma da mão no chão? Não vai aguentar. A imagem vai ser projetada. Olha pro lado. Olha para Sai pro lado esquerdo. Não dá pra... Puxa aqui pra mim, puxa aqui. Você tá vendo a professora Maísa aí, ó? Tá ouvindo? Tá me vendo, Selminha? Ela tá olhando pra cá, tem que olhar pra lá, né? Olha pra cá, Selma. Pra esquerda. Aí embaixo tá ruim, tá do sol. É porque tem pouca luz. Tá nublado. Mas tá vendo alguma coisa, não tá? Deixa ela sair, aí depois vocês peçam depoimento. É porque quanto mais forte a luz do sol, melhor fica a qualidade da É porque imagem. o sol trollagem, né? A gente tem o sol o tempo todo. Agora Ah, a Letícia quer. Vai lá, Ah, você não. Vai estar tudo Se escuro. conseguir ver alguma coisa direitinho. Leva o ficou celular. legal, eu mostro pra vocês depois. Fica parecendo um raio-x quase. Ei, você vai olhar pro lado esquerdo, viu? Oxi, trocou o gênero? Tá vendo quem? Tá vendo? Aqui, desse lado aqui. Tá vendo? Tá vendo a professora. Exatamente. Se a gente fizer o buraco entrar mais luz, vai ser mais colorida a imagem, só que a definição vai ficar pior. É como funciona as câmeras do celular. Por isso que tem megapixels, que são vários Quanto maior a abertura, menos qualidade de qualidade. Porque entra mais luz e a foto não vai ficar com qualidade tão boa. Quem quer mais alguém? Fala,